Nesse vídeo nós vamos conversar sobre como aprender a se amar de novo depois da maternidade, amar o nosso corpo e entender que nós nunca mais seremos as mesmas e aprender a amar essa nova versão que acaba de nascer junto com o nosso bebê. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabi Cunha e aqui nesse meu canal eu falo sobre autocuidado, autoamor, em especial sobre amar as nossas versões, o nosso corpo e buscar melhorar o nosso corpo, o nosso aspecto físico. Eu tenho compartilhado com vocês a minha jornada de emagrecimento, ao total já foram 15 quilos de emagrecimento, eu estou super feliz com o meu resultado e tudo de mais valioso que eu tenho aprendido durante esse tempo, eu tenho compartilhado aqui com vocês. Então se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu amo receber pessoas novas aqui no meu espaço e você com certeza será muito bem-vindo aqui. Hoje, gente, eu separei um tema para conversar com vocês muito importante a respeito do nosso corpo e em especial para as mães, como que a gente consegue voltar a se olhar depois da maternidade. Então, se você não sabe, eu tenho 2 filhos, um tem 4 anos e o outro acabou de fazer 2 anos e eles são as coisas mais lindas desse mundo. Vou deixar uma fotinho aqui dele para vocês porque eu sou mãe coruja. Sabe aquela mãe que a gente mais temia, que é ficar mostrando foto do filho pra todo mundo, conhecer uma pessoa no ponto de ônibus, ai, olha meu filho, eu sou dessa mãe, então fica aí babando nos meus bebês, que eles são muito lindos, fala sério. E peso e corpo nunca foi uma questão pra mim que eu me preocupei, sabe? Eu sempre convivi com pessoas próximas de mim preocupadas com o corpo, mas pra mim parecia algo muito distante. Na verdade, eu nunca fui uma menina que amou o corpo, mas eu também nunca me incomodei com ele. Eu sempre me senti muito diferente das meninas da época da escola, porque eu sempre fui considerada a Olivia Palito. Eu sempre fui muito magrinha, nunca tive curvas. Quando eu era adolescente eu era muito magra e eu me casei muito magra também. Quando eu me casei eu tinha 58 quilos, eu tenho 1,65 m, então de 64 para 65, depende da minha posição, minha estatura do dia, mas eu era muito magra, assim, eu nunca tive um corpão, nunca tive pernão, bundão, coisas que geralmente quando a gente é adolescente a gente se preocupa e a gente deseja. Mas eu também nunca me preocupei com isso a ponto de querer mudar, de querer fazer uma academia, de tomar algum suplemento. Eu só, tá bom, né? Eu queria que fosse melhor? Queria, mas aceito ele assim mesmo. E assim foi até eu me casar e ter meus filhos, né? Na minha primeira gestação, eu fiquei com a barriga enorme e estouraram muitas estrias na minha barriga. E eu fiquei me sentindo muito triste, assim, nessa época. Passava creme e tudo, mas eu confesso que eu não fui uma grávida muito preocupada com essa questão de corpo. Eu passava um creme dia sim, dia não, 3 dias não, um dia sim, e aí acabou estourando estria em mim. Eu sei que isso é questão de genética, e eu sempre fui uma garota que teve estrias, né? Apesar de ser muito magra, eu sempre tive estria no bumbum, na perna, e era isso. Na minha adolescência, minhas estrias me incomodavam muito mais do que o próprio fato de eu ser magra, mas é o que eu falei pra vocês, eu nunca me importei com isso. E aí, depois do meu primeiro filho, eu engordei na minha gestação 23 quilos e eu fiquei, uau, e agora? O que eu vou fazer, né? E depois da minha gestação, da minha primeira gravidez, foi muito difícil. Eu tive muitos problemas, inclusive eu tive uma fase puerperal muito depressiva. Não me sentia bem, não me olhava no espelho com alegria e me questionava muito, né? Me preocupava muito pelo fato de eu estar perdida de mim mesmo. Era assim que eu me sentia. Eu não me sentia mais a Gabriela. Eu sentia saudade daquela garota que eu era antes da gestação, antes do parto e antes de ter tido aquele bebê. Eu nunca rejeitei o meu filho, mas eu olhava pra ele como um divisor de águas da minha vida. Eu era uma Gabriela antes dele e uma Gabriela depois dele. E por muito tempo isso me incomodou muito, né? E quando eu estava começando a me sentir um pouco melhor, começando a voltar a olhar pra mim com mais carinho, eu engravidei de novo. E aí emendou praticamente uma gravidez na outra, o que me causou aí muitos questionamentos. Eu perguntava onde que eu estava, eu sentia saudades de mim, sabe, daquela garota espontânea, feliz, risonha. E durante muito tempo, gente, muito tempo, isso me incomodou muito. Eu via a maternidade como algo que tinha transformado a minha vida em muitos aspectos negativamente. Porque eu não me sentia completa, porque eu sentia que aquela Gabriela não existia mais. E eu não conseguia entender a magia e a beleza por trás disso, né? E durante muito tempo eu fiquei tentando buscar aí aquela versão e meu corpo realmente não era mais o mesmo, foi totalmente transformado. Eu cheguei a pesar 78 quilos
E eu fiquei me questionando muito, assim, o que eu vou fazer de mim? Eu tô perdida, eu não sei mais o que eu faço. E foi uma parte muito difícil da minha vida, né? Especificamente porque eu larguei todas as coisas que eu estava fazendo na época, como faculdade, trabalhos pra cuidar das crianças. E isso foi uma decisão totalmente minha. Eu quis fazer isso porque pra mim acompanhar ali os primeiros anos dos meus filhos em casa era primordial. E isso eu tinha decidido muito antes de ter meus filhos, que quando eu tivesse filhos, eu faria isso. Não julgo quem faz ao contrário, pelo contrário, eu entendo essas mães. E é muito difícil a decisão de você abrir mão da sua vida, seus sonhos, das suas expectativas, pra viver por alguém. Mas o amor, ele faz isso, né? E especificamente o amor materno, que é algo que não tem nada que compare, nada que descreva o amor materno. Neste tempo em que eu me dedicava somente ao cuidado dos filhos, da casa, eu acabei engordando muito, me anulando e colocando todos os meus sonhos, expectativas, as minhas vontades em segundo plano na minha vida. Eu colocava tudo que eu sempre quis fazer como se nunca fosse acontecer. E eu acreditava que aquele momento, este momento que eu vivo, porque eu ainda vivo isso, né? De maternidade, de me dedicar pros filhos, ia ser eterno. E eu nunca mais faria algo diferente daquilo. E a Gabriela acabou se perdendo, imaginava eu. Que a Gabriela, ela tinha se morrido, sabe? Eu tinha a sensação de que eu tinha morrido ali no dia do meu parto, do meu primeiro parto, e eu nunca mais tivesse renascido. Até que eu comecei, né, decidi por mim mesma mudar os meus hábitos alimentares, mudar o meu corpo, porque eu realmente não estava feliz, não estava satisfeita. Eu posso até deixar aqui o vídeo, né, no box de informações pra vocês, de como que eu emagreci nos primeiros 3 meses aí 10 quilos, e eu decidi fazer uma mudança radical na minha vida. Com essa mudança de alimentação, com essa mudança de perspectiva, de querer olhar a comida como uma forma diferente do que eu estava olhando, porque eu olhava a comida como se fosse um local onde eu encontrava conforto, depois de um dia caótico, depois de muito estresse, depois de ter convivido ali o dia inteiro com as crianças, e a gente sabe que não é fácil. Eu sei que você que tá me assistindo aqui provavelmente é uma mãe, então o dia cuidando dos filhos é muito cansativo, é muito exaustivo, e muitas vezes é visto com leviandade, é muitas vezes visto como algo sem valor, né? Muitas vezes visto como algo que só quem sabe é quem viveu ali, sabe quem tava ali. Ao redor parece que não enxerga aquele trabalho, aquela força que você teve que tirar, às vezes não sabe nem da onde, pra enfrentar aquele dia. E eu descontava todo esse meu nervoso, esse meu estresse, essa minha ansiedade na comida. E eu queria passar a ver a comida de uma forma diferente. E o gatilho pra tudo isso foi, eu queria mudar meu corpo. Eu achava que se eu mudasse meu corpo, tudo à minha volta ia mudar. Eu ia voltar a ser a Gabriela de antes, e eu ia sentir alegria novamente e tudo mais. E muito disso aconteceu, né? Depois que eu comecei a mudar o meu relacionamento com a comida, e eu não abri mão de comer as coisas que eu gosto, eu não abri mão de confraternizar com as pessoas que eu amo em uma pizzaria, em uma churrascaria, encomendo um lanche, mas eu realmente comecei a olhar a comida de uma forma diferente e me olhar de uma forma diferente. Foi quando tudo mudou. Eu até chego a me emocionar um pouco falando sobre isso, porque de fato, eu até já comentei aqui com vocês em outros vídeos e também lá no meu Instagram, então se você não me segue, eu sempre tô lá, vai lá me seguir que a gente conversa 24 horas lá. Eu comecei a entender que realmente aquela Gabriela que tinha parido aquela criança, aquela primeira criança, ela nunca mais voltaria. E eu aceitei isso. E depois que eu passei a aceitar de que o meu corpo não vai ser mais aquele de quando eu era uma adolescente, a minha mente, ela não vai ser mais aquela, o meu coração, ele não vai ser mais aquele, eu comecei a enfrentar e enxergar tudo de uma forma diferente. Eu comecei a entender a magia que estava por trás disso, de que você realmente não vai ser mais a mesma, de que você às vezes vai sentir saudade da vida sem os filhos, porque foi algo bom que você viveu e que você não vai viver mais. Quando eu, enfim, já tiver com os meus filhos grandes, eu já vou ser uma pessoa com muito mais idade do que eu era quando eu os tive. Então, realmente, aquela fase da minha vida foi um ciclo que finalizou e outro que começou. E quando eu comecei a entender a magia de ser eu mesmo e de permitir a Gabriela ter tantas facetas e conhecer essas facetas, eu passei a me amar de novo. Então hoje eu amo essa nova versão que nasceu junto com o nascimento dos meus filhos. Se você está aqui assistindo esse vídeo porque
teve filhos ou filho ou filhos e não se enxerga mais, não consegue mais se reconhecer, se olha no espelho e não vê a pessoa que você gostaria de ver, para um pouco e entenda que aquela pessoa é como se fosse literalmente uma morte. Ela morreu para uma vida sem filhos e ela nasceu para uma vida com filhos. E a vida com filhos, ela muitas vezes é desafiadora, mas ela é linda também. E aí foi nesse processo que eu comecei a entender que, de fato, eu não poderia me ressuscitar de volta, que aquela Gabriela ela não poderia mais voltar, que eu comecei a querer conhecer essa nova versão dessa nova Gabi. E foi quando eu entendi que para isso tudo eu precisava me permitir. E então eu comecei a cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo, me olhar com mais carinho, me acolher, me entender, sabe? Parar pra ouvir os meus sentimentos e começar a perceber quais eram os meus novos gostos. Se hoje as roupas que eu uso, a Gabriela de 10 anos atrás visse, ela falaria que eu era cafona, que eu era estranha. E se há 10 anos atrás eu olhasse pro meu corpo hoje, eu diria que tava feio, que tava desproporcional. E hoje eu consigo sentir alegria por essa versão maravilhosa, muito mais forte, muito mais resiliente, que nasceu de mim junto com o nascimento dos meus filhos. Ser mãe é se reinventar todos os dias. A gente dorme de um jeito e acorda com o dia diferente. Uma noite faz diferença na nossa vida, porque a gente vai dormir com o nosso filho bem saudável, ok? E acorda com a criança com febre, com a criança com catapora, com a criança com diarreia, e aí o seu dia já se transforma. Então, ser mãe é se reinventar. É conseguir ali no meio daquele dia caótico, olhar pra você, olhar pra dentro de ti, tentar se ouvir e falar, tô precisando disso. E eu vou confessar que muito desse meu processo melhorou com a ida das crianças para a escola. Então, se você está assistindo esse vídeo, seu filho ainda é recém-nascido, se seu filho ainda é bebê, eu quero te dizer que eu te entendo perfeitamente, que você não consegue ter um momento do dia para você, que às vezes você para e pensa, não sei se eu escovei os dentes, e é 5 horas da tarde, e você tá cansada, você ainda tá com o seu pijama. Até hoje, quando os meus filhos não vão pra aula, eu passo o dia inteiro de pijama, porque eu não consigo trocar, porque eu não tenho tempo. Eu quero dizer uma frase muito clichê pra você, mas que na época que eu ouvia essa frase e que eu estava vivendo essa parte mais, eu não vou nem dizer caótica, mas essa fase da maternidade, porque todas as fases são muito difíceis, as pessoas me falavam e eu não suportava mais ouvir a frase, vai passar. Eu falava, gente, que vai passar, sabe? Eu vou ser mãe pra sempre, vai passar, mas vai demorar. E demorou, sabe? Cada dia teve 24 horas, cada ano teve 365 dias, cada hora teve 60 minutos, mas passou. E hoje eu vejo meus filhos saindo pra escola, eu olhando pra mim e falo, poxa, eu tenho um tempo agora pra eu conseguir pentear o cabelo, pra eu conseguir fazer uma refeição. E é uma fase diferente da maternidade que eu tenho vivido. Por que eu decidi fazer esse vídeo hoje? Nós estamos já entrando aí no mês das mães. E eu sei que as mães, elas precisam se olhar e serem olhadas com mais carinho, com mais atenção, com mais respeito, com mais admiração, sabe? Eu sinto que a nossa sociedade, ela segrega muito as mães, ela separa as mães do grupo, porque a mãe, ela passa a não ir mais frequentar aquele barzinho, a mãe, ela passa a não frequentar mais aquela festa, a mãe, ela vai viajar e ela leva milhões de malas, porque tem que levar comida, tem que levar roupa extra, tem que levar fralda, tem que levar... E a mãe, ela se torna um ser muito diferente do que geralmente as pessoas são e do que quando ela não era mãe, né? Hoje eu sinto que eu não tenho mais amizades, as amizades que eu tinha antes da maternidade, assim, todas, sem exceção, não são mais, assim, as minhas amigas. Eu sinto um carinho enorme, mas não são pessoas que hoje eu procuro pra desabafar porque não me entendem. Mas eu comecei a entender a grandeza de me ouvir, de ser a minha amiga, de procurar em mim a pessoa que eu preciso. Então, eu parei pra pensar esses dias, tava até conversando com uma pessoa da minha família, de que ninguém é obrigado a viver os nossos sonhos. Ninguém é obrigado a entender a gente. Mas nós somos obrigadas a isso, porque se nós não fizermos por nós, ninguém mais vai fazer.
Então, foi por isso que eu decidi dar um passo de olhar pra mim com mais amor, de cuidar do meu corpo, da minha saúde, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. De tirar um momento do dia e falar, esse momento é meu, mas também não se culpar e não se martirizar pelo dia que você não conseguiu fazer, pelo tempo que você não conseguiu se dedicar a você. Porque vai existir esses dias, vai acontecer em algum momento ou outro, vai acontecer. E é isso, gente. Eu decidi fazer esse vídeo com um sentimento de querer falar para as mães de que vocês não estão sozinhas, de que eu entendo perfeitamente vocês. E às vezes eu coloco aqui os vídeos dos meus resultados e tudo mais, e às vezes alguma mãe tá assistindo do outro lado da tela com um sentimento de isso aqui pra mim não dá, isso aqui pra mim não é real, isso aqui pra mim não faz parte da minha realidade. E por muito tempo não fez parte da minha também. Mas quando eu parei de procurar aquela Gabriela de antes da gravidez, de antes do parto, de antes dos filhos, e comecei a admirar essa Gabriela que nasceu hoje, que nasceu junto com os meninos, eu comecei a me amar muito mais, eu comecei a entender essa minha nova faceta e comecei a aprender a amar a minha companhia. Então, hoje eu valorizo muito momentos sozinha, momentos em que eu consigo parar e falar o que eu tô sentindo. Por que eu tô sentindo isso, né? Por que eu tô sentindo essa fome? Será que realmente eu estou com fome ou estou chateada, estou cansada, estou decepcionada? Eu parei pra me entender, pra me ouvir e pra me abraçar. Se a gente não abraçar essa nossa versão, que muitas vezes é confusa, muitas vezes é exausta, ninguém vai fazer. E a gente esperar do outro o que é responsabilidade nossa com nós mesmos só causa uma coisa: frustração. A gente fica depositando no outro aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos. E aí a gente acaba se frustrando, acaba se magoando, se martirizando. E eu não quero que vocês passem por isso. Apesar de saber que é praticamente inevitável, mas faz parte desse ciclo, sabe? Desse processo inteiro que é a maternidade. E muitas vezes eu vejo meninas, até teve comentários aqui em vídeos meus falando: faz 4 meses que eu tive neném e não consegui voltar pro meu corpo. E eu quero dizer que você pode fazer o que for, tá? Você pode, talvez uma lipo, alguma coisa assim, você pode fazer, mas não vai voltar. Porque o seu corpo foi abrigo, o seu corpo foi casa, o seu corpo perdeu músculo e criou gordura para se tornar mais aconchegante e mais gostoso para um bebê que estava dentro de você, sabe? Você dedicou aí, se você tem um filho, 9 meses da sua vida criando um ser, criando unhas, fabricando cabelos, fabricando olhos, cílios, línguas. Vocês entendem isso? Eu, no caso, 18 meses, porque foram 2 gestações em que 2 crianças nasceram lindas, perfeitas. Como que eu posso cobrar do meu corpo, virar pro meu corpo e falar: você não tá bem, você não tá legal, eu não gosto de você? Sendo que ele foi o responsável, ele se moldou, se adaptou da melhor forma possível para abrigar os meus filhos. Então eu seria muito egoísta se eu pensasse nisso. Não sejam egoístas com vocês mesmos, sabe? Se torna muito mais difícil esse processo. Quando geralmente eu tô de TPM, eu tenho muitos gatilhos e eu gosto muito de comer nessa época de TPM. Eu sinto muita necessidade de comer doce, e eu sei que isso é muito hormonal, também muito mental, mas eu falo, eu vou me permitir. Sabe por quê? O meu corpo tá comigo em todas as lutas. O meu corpo está comigo, me acompanhando em cada batalha que eu tenho que travar. Como mamãe, eu tava até pensando, essa madrugada eu acordei 7 vezes. E meu filho tem 2 anos, gente. Eu também tenho um de 4 que eu levanto mais ou menos 2 vezes pra colocar ele pra fazer xixi de noite. E essa noite eu levantei 7 vezes. 7 vezes. A maternidade, ela é solitária. Porque no meio da noite, quando você tá exausta, quando você só quer descansar, é só você, sabe? Você pode ter o parceiro melhor do mundo, você pode ter uma rede de apoio enorme, mas existem coisas que só você vai ter que passar. A maternidade e suas magias, né? A maternidade e suas facetas. Ela te dá muita alegria, mas ao mesmo tempo ela te causa muito cansaço, muitas dúvidas, muitas questões. E o que você não pode fazer é se entregar e não permitir-se conhecer a nova versão de ti mesmo que nasceu. Não permitir conhecer a nova versão da sua personalidade, sabe? Eu acho isso muito importante. Eu acho isso muito
especial de se saber. Eu acho que se a gente começar a pensar, se olhar com mais amor, nós vamos ter muito mais leveza nesse processo. E entender que cada dia é um dia, sabe? Se hoje não deu certo, amanhã vai dar. E seguir em frente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Não se esquece de curtir muito e também se inscrever aqui no canal. Aqui a gente compartilha muito sobre autocuidado. Eu gosto de compartilhar a minha vida com vocês, sendo mãe de 2 crianças, como dona de casa, como empreendedora agora. Eu gosto de compartilhar especificamente o meu processo de emagrecimento que tem transformado a minha vida. E eu espero muito, muito que você se inscreva aqui nesse canal para entrar para minha família e acompanhar comigo esse processo. E quem sabe também se motivar a mudar e decidir ter uma nova versão de si mesmo, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo que vai ser em breve. Tchau!